Olá, na aula de hoje nós iremos falar sobre a avaliação do risco de viés no sistema GRADE. Eu declaro que não há nenhum potencial conflito de interesse nesse tema. A aula então vai trazer conceitos sobre o risco de viés no sistema GRADE, considerações importantes como avaliar o risco de viés dentro desse sistema, alguns exemplos, avaliação do risco de viés em estudos não randomizados, avaliação do risco de viés e algumas considerações e pontuações específicas ao utilizarmos o GRADE na situação de diretriz clínica e as considerações finais. Os ensaios clínicos randomizados e os estudos observacionais, eles podem apresentar limitações e nós chamamos de risco de viés. Importante ter o conhecimento prévio dos riscos de viés comum em cada tipo de delineamento de estudo. Por exemplo, nas aulas anteriores vocês viram a avaliação do risco de viés em estudos randomizados, estudos observacionais, e é importante ter o conhecimento deles para agora, no sistema GRADE, conseguir avaliar esse corpo das evidências. A fonte de viés ela pode variar dependendo do desfecho que nós estamos avaliando. Por exemplo, o cegamento dos avaliadores ele é irrelevante para avaliar a mortalidade, pois nós temos um dado objetivo do óbito, mas ele vai ser crucial, então, para a avaliação da função motora, porque o cegamento do avaliador vai ser importante para a avaliação desses desfechos. Então, a gente pode ter um estudo que ele tenha o mesmo estudo, diferentes avaliações de riscos de viés, a depender do desfecho que nós estamos avaliando. Agora vamos para algumas considerações importantes para a avaliação do risco de viés. Quando eu vou avaliar o risco de viés ou as limitações metodológicas no sistema GRADE, o que eu vou pensar é, eu acredito no resultado desses estudos e a partir daí eu vou colocar que não há um risco de viés, há um risco de viés grave ou muito grave. Então, eu vou primeiramente avaliar o risco de viés individualmente, utilizando as ferramentas adequadas, como vocês viram nas aulas anteriores. E aí eu vou considerar o risco de viés dos estudos para cada desfecho avaliado. Então, vamos olhar um pouquinho, um passo a passo para facilitar. Então, primeiro vocês vão fazer a identificação dos estudos elegíveis para aquela revisão sistemática que vocês estão fazendo. Após, vocês vão definir qual é a ferramenta que será utilizada para avaliar o risco de viés. Pode ser o ROB 2.2, pode ser o Robbins-i, a depender do desenho do estudo. Depois, vocês vão avaliar o risco de viés individual, como vocês viram nas aulas anteriores. E vão determinar qual é o risco de viés de cada estudo baseado no desfecho avaliado. A partir daí, podem ser conduzidas algumas análises de sensibilidade, comparando os estudos com maior risco de viés e o menor risco de viés, para ver se há uma alteração na medida de efeito desses estudos. E depois nós vamos determinar o risco de viés do corpo das evidências e integrar isso numa informação, numa tabela GRADE. Então, aqui vocês têm um exemplo de uma tabela GRADE elaborada no GRADE Pro, que é um software, um programa, onde nós temos os demais domínios da avaliação do GRADE, e aqui nós temos o domínio risco de viés. Então, para o desfecho fratura de quadril, essa diretriz ela apresentava então 5 ensaios clínicos e eu fui então e graduei se apresentava algum risco de viés ou não. Para a fratura de pelve, que é outro desfecho, a revisão trouxe então 6 ensaios clínicos e também foi avaliado então o risco de viés como não grave, grave ou muito grave. Agora eu vou trazer um pouquinho de alguns exemplos possíveis para vocês, para tentar avaliar quando que eu vou falar que é um desfecho, que é um risco de viés grave ou muito grave. Lembrando aqui que isso não é uma receita de bolo. Eu preciso sempre considerar e pensar no desfecho que eu estou avaliando e quais os domínios da avaliação do risco de viés que pesam nessa minha avaliação. Como eu falei ali do cegamento para mortalidade e para, por exemplo, avaliação de função motora, tá? Então, vamos a alguns exemplos. Se eu possuir um baixo risco de viés para os principais domínios da avaliação de risco de viés a nível de estudos individuais, e o corpo das evidências para avaliação desse desfecho apresenta baixo risco de viés, eu vou considerar que não tem limitações sérias e eu não vou baixar o nível de evidência e vou colocar como não grave. Agora, se eu tiver limitações importantes para um domínio, que é importante para aquela avaliação daquele desfecho, ou algumas preocupações, aqueles some concerns das aulas que vocês ouviram anteriores, para múltiplos domínios no estudo individual, e ainda o corpo da evidência para determinado desfecho, ele apresentar algumas preocupações sobre risco de viés, eu vou entender que existem limitações importantes e eu vou colocar como grave. Agora, quando eu tiver limitações importantes para um ou mais dos domínios, suficientes para eu acreditar que aquilo ali realmente diminui a minha confiança naquele estudo. Então, eu tenho um estudo que eu vejo ele é muito, ele
me gera várias dúvidas, vários vieses, eu não acredito muito naqueles resultados. E ainda o corpo de evidências para aquele desfecho que eu estou avaliando, por exemplo, para o desfecho de mortalidade. A maioria dos estudos apresenta um alto risco de viés para os domínios que eu considero importante. Eu vou entender que há uma limitação muito grave e eu vou avaliar, quem sabe, para baixar 2 níveis abaixo, né? E graduar, então, como muito grave. Então, os ensaios clínicos, eles sempre vão começar como alto e eles podem baixar para moderado, baixo ou muito baixo no grade, a depender da minha avaliação do meu risco de viés. Pode ser grave ou muito grave, então vai baixar para moderado e para baixo. Os ensaios clínicos, os estudos observacionais, eles vão iniciar como baixo e eles podem baixar para muito baixo se eu entender que há um risco de viés grave ou muito grave. Então, vamos agora para alguns exemplos para vocês visualizarem como isso vai ser feito. Antes, eu quero dar algumas dicas que é importante vocês terem em mente para avaliar o risco de viés no grade. Primeiro, a gente não realiza uma média entre os estudos. Então, se vocês lembrarem das aulas anteriores, vocês tinham lá aquele gráfico que, por exemplo, o Hobbit 2.0 gera, que é uma sinaleira, onde tem bolinhas vermelhas, amarelas e verdes. A gente não faz simplesmente uma média daquelas avaliações daquelas bolinhas, pensando, eu tenho um estudo com baixo risco de viés, um estudo com risco de viés com algumas preocupações e um alto, então eu vou ficar no intermediário. Não é assim que a gente vai pensar, tá? A gente tem que avaliar quanto a medida de cada estudo contribui para aquela estimativa de magnitude de efeito. Então, provavelmente estudos maiores, com maiores eventos, vão ter um maior peso na nossa avaliação. Eu tenho que considerar uma análise de sensibilidade entre os estudos de maior risco de viés com menor risco de viés. Pode ser que os meus estudos com maior risco de viés tenham tamanho de magnitude de efeito diferente dos estudos mais bem delineados e eu tenho que pensar qual eu vou considerar. E um mérito do grade que é muito importante que vocês tenham em mente, que é tornar explícito o julgamento do porquê que vocês julgaram haver um risco de viés ou não para aquela evidência. Então, vamos aqui para um exemplo. O exemplo é, deve-se realizar restrição de sal e líquidos em pacientes com insuficiência cardíaca e o meu desfecho aqui é sede. A gente tem que lembrar que sede é um desfecho provavelmente autorrelatado pelos pacientes e vai ser impactado pelo cegamento, vai ser impactado pela maneira como ela vai ser aferido. Então, nós tivemos uma meta-análise aqui de 3 estudos, onde não houve diferença, então, na medida sumária entre a sensação de sede fazendo uma restrição de sal e líquidos. E aqui eu tenho a avaliação do risco de viés, onde eu vejo que um estudo, o do Philipson, do meio, que é um estudo com peso menor dentro dessa meta-análise, mas ele tem problemas na randomização, um alto risco de viés. E eu tenho outros 2 estudos que vão ter, que é o Alit e o Philipson, que eles vão ter um problema, então, na questão de aferição do desfecho. Como foi medido o desfecho sede? Então, de uma maneira geral, eu tenho estudos mostrando um alto risco de viés. Como é que eu vou levar isso aqui lá para o grade? Então, eu trago aqui para vocês um exemplo da tabela, onde eu pontuei que há um risco de viés grave. E como eu falei, é importante eu deixar explícito por que eu julguei isso. Então, eu coloquei aqui que os estudos possuem um alto risco de viés para o desfecho, para esse desfecho que eu estou avaliando sede, para o domínio aferição do desfecho e para a randomização. E é por isso que nós consideramos eles com um risco de viés grave. Agora vamos para um outro exemplo, que é sobre a estimulação elétrico-muscular, se ela melhora a força de membros inferiores para doentes renais crônicos. Então, aqui eu estou avaliando força de quadríceps. Eu encontrei 5 estudos, 5 ensaios clínicos, onde eles mostraram que há uma melhora da força com a eletroestimulação, mas esses estudos eles apresentam, então, algumas preocupações. Por exemplo, em relação ao desfecho randomização, eu tenho 2 estudos com algumas preocupações e um com alto risco de viés. Eu tenho um estudo que tem problema ainda em relação ao desvio das intervenções pretendidas. Nenhum deles apresentou dados faltantes, mas 3 deles apresentaram um alto risco de viés para o desfecho, aferição do desfecho, como força de quadríceps foi aferida, mensurada. E ainda tenho algumas preocupações ou um alto risco de viés em relação a como foi relatado esse desfecho. Então, eles são um conjunto de evidências que todas nos geram alguma preocupação, que nos sugerem ter riscos de vieses dentro dessas evidências. Então, a gente acabou pontuando que há
um risco de viés aqui nesse caso muito grave, e eu coloco aqui que eu tenho 3 estudos que apresentam riscos de viés na randomização e aferição de desfecho, além de haver problemas em relação à seleção do desfecho. Então, eu deixo claro qual foi o meu julgamento. Mas, muito bem, até aqui eu falei muito de ensaios clínicos randomizados. E como é que a gente pensa no risco de viés para estudos não randomizados? Primeiro, a gente tem que pensar quando que a gente vai utilizar esse tipo de informação. Então, quando realizar uma revisão sistemática de estudos não randomizados? Se eu tiver uma questão PICO, uma dúvida clínica, e eu, através de revisões sistemáticas de ensaios clínicos, elas me derem uma boa resposta com uma evidência robusta, provavelmente eu vou utilizar ensaios clínicos randomizados e eu não vou buscar informação em ensaios clínicos não randomizados. Contudo, algumas dessas revisões vão me mostrar respostas inadequadas, evidências insuficientes. Muitas vezes a gente vai ter, dependendo da questão, ensaios clínicos muito pobres, com N pequeno, e ao mesmo tempo eu sei que eu possuo para responder aquela mesma questão estudos de corte grandes, com um longo período de segmento, que vão me dar um respaldo muito importante para eu tomar uma decisão. E é nesses momentos que eu vou optar, então, em fazer uma revisão sistemática de estudos não randomizados. O que a gente considera não randomizado? Estudos de corte, caso controle, séries temporais interrompidas se elas não forem randomizados, estudos transversais, séries de casos, relatos de caso. Então, aqui, de uma maneira geral, como eu já falei antes, os estudos não randomizados, eles vão iniciar como baixo, na metodologia GRADE, e vão baixar para muito baixo, por exemplo, se eu entender que há um risco de viés. Contudo, existem algumas situações onde os ensaios clínicos randomizados eles vão ser esparsos e inviáveis, e quem trabalha com algumas questões clínicas sabe que vai ser muito difícil encontrar ensaios clínicos para responder sua dúvida clínica, e sempre gera aquela frustração de que a sua evidência sempre vai ser muito baixa, por melhor que seja o estudo, a corte que foi realizada, através da metodologia GRADE, porque eles começam como baixo. Então, a partir daí, se sugere que utilize o Robbins-Eye, porque ele permite uma melhor comparação das evidências entre ensaios clínicos randomizados e não randomizados, colocando uma métrica em comum entre eles. Porém, quando a gente utilizar o Robbins-Eye no GRADE, nós vamos ter algumas particularidades que é importante frisar aqui para vocês. A evidência pode baixar, nesses casos, até 3 níveis quando eu utilizar o Robbins-Eye. Então, pode ser grave, muito grave ou extremamente grave. Como é que eu vou ter? Lembrem que eu mostrei no início da aula que quando eu avaliar o risco de viés, eu vou ter a opção de não grave, grave e muito grave. Quando eu utilizar o Robbins-Eye, aqui é uma imagem do GRADE Pro, quando eu avaliar aqui que eu estou falando, que eu estou avaliando estudos observacionais, por exemplo, estudos de corte, e eu utilizei a ferramenta Robbins-Eye, automaticamente ela vai me mostrar uma opção a mais aqui para graduar. A partir daí, então, os estudos não randomizados, quando nós utilizarmos a ferramenta do Robbins-Eye, eles vão iniciar como alto, porque eles foram então entendidos que ao utilizar essa ferramenta a gente consegue parear eles melhor com o ensaio clínico randomizado, e eles podem baixar para moderado, baixo ou muito baixo, a depender da minha avaliação, por exemplo, do risco de viés. Essas são algumas considerações importantes que se tem que pensar ao realizar e avaliar, utilizar a ferramenta GRADE para avaliar o risco de viés. A gente falou muito aqui, eu falei para vocês, muito remetendo às revisões sistemáticas, mas é importante pontuar algumas considerações da avaliação do risco de viés em diretrizes clínicas. Para as diretrizes clínicas, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que reportar ali naquele GRADE os desfechos considerados no escopo. Então, o grupo se reuniu e considerou que desfecho, mortalidade, hospitalização e qualidade de vida são os desfechos que eles acham importante para a tomada de decisão. São esses os desfechos que eu vou colocar no GRADE. Os membros do grupo elaborador, eles devem revisar os estudos individuais, então os metodologistas, é importante incentivá-los a revisar os estudos individuais se eles desejam garantir que as classificações foram precisas e que eles realmente confiam de como foi feita aquela avaliação do risco de viés da revisão sistemática que eles resolveram utilizar para dar uma recomendação em saúde. E é importante considerar a revisão dos estudos originais.
Por quê? Porque alguns desfechos negativos ou que não relatam malefícios, muitas vezes eles não vão ser relatados naquela revisão sistemática, mas eles foram avaliados dentro dos estudos individuais que estão naquelas revisões sistemáticas e é um desfecho importante que o grupo considerou no escopo. Então, por exemplo, o grupo considerou que qualidade de vida era um desfecho importante. A revisão sistemática que eu incluí para minha tomada de decisão, ela não apresentou o desfecho qualidade de vida, mas os estudos individuais incluídos nessa revisão apresentavam e eu posso lá extrair esse dado para apresentar para o grupo. Sendo assim, algumas considerações que eu acho importante trazer para vocês como mensagem final dessa aula é que o sistema GRADE, o risco de viés, ele vai ser avaliado para cada desfecho que está sendo considerado. Há particularidades que devem ser consideradas quando nós estamos utilizando, por exemplo, ensaios clínicos randomizados, estudos não randomizados, e isso é importante se ter em mente. E o sistema GRADE, ele torna explícito e transparente o julgamento sobre o risco de viés. Então, é muito importante a gente trazer isso e que as pessoas que estejam olhando a nossa avaliação do GRADE entendam o porquê que nós julgamos haver ou não o risco de viés. Era isso. Muito obrigada.